Antes de qualquer Ponzi Scheme virar caso de polícia e parar no telejornal, ele passa bem na sua frente disfarçado de oportunidade perfeita. O detalhe assustador é que nesses primeiros meses tudo parece funcionar melhor do que o combinado. Se você já pensou em entrar num negócio que promete lucro rápido, fica aqui até o fim, porque se você enxergar pelo menos 3 dos 7 sinais que eu vou te mostrar hoje, pode ser a diferença entre proteger seu dinheiro ou virar personagem de True Crime. Eu sou o Paulo, esse é o canal onde a gente disseca golpe financeiro como se fosse cena de crime, no estilo documentário mesmo, com nomes, datas e modus operandi. Aqui, o foco é Ponzi Scheme, pirâmide financeira, golpes com cripto, consórcios milagrosos, tudo que mistura promessa de riqueza com crime financeiro. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer se blindar, já se inscreve agora e ativa o sininho, porque isso aqui é educação financeira de sobrevivência, não entretenimento vazio. Você que quer aproveitar o conteúdo e quer se blindar, já se inscreve agora e ativa o sininho, porque isso aqui é educação financeira de sobrevivência, não entretenimento vazio. No vídeo anterior da série, 10 maiores Ponzi Schemes da história, você viu o estrago que esses esquemas fazem quando explodem. Hoje, a missão é outra. Te mostrar os sinais que aparecem quando ainda está tudo perfeito, quando o esquema Ponzi ainda é vendido como negócio genial. A pergunta central é: como você, sem ser especialista em finanças, consegue bater o olho numa proposta e falar, pera, isso aqui tem cheiro de Ponzi Scheme? O que quase ninguém comenta é que esses golpes deixam sempre os mesmos rastros, bem no começo. Para começar, rapidinho, o que é um Ponzi Scheme de verdade? O nome vem de Charles Ponzi, um italiano que em 1919 prometia 50% de lucro em 90 dias com um negócio de cupons postais internacionais. Ele até pagou os primeiros investidores em 45 dias, virou celebridade em Boston, chegou a movimentar cerca de 15 milhões de dólares na época, um absurdo de dinheiro, mas não havia lucro real. Ele só usava o dinheiro de quem entrava depois para pagar quem já estava dentro. Até que em 1920, a casa caiu, ele foi preso por fraude e o nome dele virou sinônimo de pirâmide financeira. O problema é que quando você encontra um golpe assim hoje, ninguém fala, oi, eu sou um esquema Ponzi. O que aparece para você são 7 sinais silenciosos. O problema é que, quando você encontra um golpe assim hoje, ninguém fala, oi, eu sou um esquema Ponzi. O que aparece para você são 7 sinais silenciosos. O primeiro sinal é a promessa de retorno alto, estável e garantido. Sempre tem um número mágico, 2% ao dia, 10% ao mês, dobrar capital em 3 meses, tudo isso sem risco. Te dou um exemplo real. Em 2006, um esquema chamado 12 Daily Pro prometia 44% de retorno em 12 dias. Se você anualizasse isso, dava mais de 5 milhões por cento ao ano. Enquanto isso, a Bolsa de Valores americana, no longo prazo, rende em torno de 10 a 11% ao ano, com muita oscilação e risco. Quando alguém te promete muito mais do que o mercado, sempre igualzinho, como se fosse salário fixo, e ainda cola a palavra garantido na frase, isso não é investimento, é isca. Mas calma, porque a próxima pista mexe com uma parte bem mais sensível, o seu psicológico. O segundo sinal é a combinação de segredo, urgência e pressão para você entrar rápido. A conversa vem recheada de frases como não posso explicar tudo por aqui, isso é só para poucos, a turma fecha hoje, se você não entrar agora, perde para sempre. Agora, presta atenção nisso. Golpista odeia que você tenha tempo. Tempo para pesquisar a empresa, para falar com alguém de confiança, para ler contrato com calma. Então ele cria uma sensação artificial de escassez. Coloca um prazo de 24 ou 48 horas para você decidir e muitas vezes vem através de alguém em quem você confia, um amigo da família, o cunhado, o colega de trabalho que está ganhando muito. Você pensa, poxa, se fosse golpe essa pessoa não estaria indicando. E é aí que a armadilha aperta. Só que mesmo que você ignore a pressão, ainda tem outro problema bem escondido nos papéis. A pessoa não estaria indicando. E é aí que a armadilha aperta. Só que mesmo que você ignore a pressão, ainda tem outro problema bem escondido nos papéis. O terceiro sinal é a falta de transparência, normalmente disfarçada por contratos enormes e cheios de termos bonitos.
Você lê coisas como operações no mercado global, algoritmo exclusivo de negociação, gestão automatizada de ativos em múltiplas jurisdições. Mas quando você tenta traduzir isso para uma frase simples, como exatamente essa empresa ganha dinheiro? Não consegue. Em muitos documentários sobre crime financeiro, a cena é sempre a mesma. Vítimas mostrando contratos longos, bonitos, com selos, assinaturas e zero explicação concreta de onde vem o lucro. Lembra do que eu disse antes sobre Charles Ponzi? No golpe original dele, a história dos cupons postais também era tecnicamente possível, mas economicamente inviável na escala que ele prometia. Hoje, o enfeite pode ser cripto, forex, arbitragem, mas o vazio é o mesmo. E quando você aperta por detalhes, normalmente o assunto muda para outra coisa: pessoas. O tipo de investimento pode ser cripto, forex, arbitragem, mas o vazio é o mesmo. E quando você aperta por detalhes, normalmente o assunto muda para outra coisa: pessoas. O quarto sinal é quando o foco do negócio não é vender um produto real, e sim recrutar mais gente. Se a maior parte do dinheiro que você pode ganhar vem de indicar amigos, construir equipe, duplicar rede, e não de um produto com valor claro, barato e competitivo, o alerta precisa tocar. Reuniões que deveriam falar de mercado viram treinamentos sobre como convidar mais pessoas, como fechar o convidado na hora, como quebrar objeções. Muitas pirâmides financeiras no Brasil se esconderam atrás de perfumes, pacotes de telefonia, até produtos de educação financeira. Mas a pergunta que desmonta tudo é simples: se ninguém trouxesse mais ninguém, esse negócio parado em pé só com a venda de produto? Mas espera, se isso já parece estranho, o próximo sinal engana até gente muito experiente, justamente porque no começo tudo dá certo. O quinto sinal é a fase dos pagamentos iniciais perfeitos. No início, o esforço do golpista é máximo para que você receba rápido e acima do prometido. Ele quer que você mostre para todo mundo prints de extrato com lucros constantes, fotos de depósito em dinheiro, stories comemorando o primeiro saque. Se você assistir qualquer documentary sério sobre grandes golpes, de Charles Ponzi até esquemas mais recentes como Telex Free aqui no Brasil, ou o caso Bernard Madoff lá fora, o padrão se repete. As primeiras pessoas realmente recebem. Isso cria uma prova social fortíssima. Imagina você, entra, testa com pouco, saca, funciona, aí você decide colocar mais e ainda chama a família e amigos porque você viu com seus próprios olhos. O golpista conta justamente com esse efeito dominó. E quando o esquema já está grande o bastante, entra em cena um discurso ainda mais sedutor. O sexto sinal é a narrativa de salvação em tempos de crise, inflação e medo. Golpista ama manchete de jornal falando de inflação alta, crise da dívida, problema na economia global. O papo vem mais ou menos assim: os bancos vão quebrar, o governo vai confiscar sua poupança, a moeda vai virar pó, seu FGTS já era. E, como num passe de mágica, o esquema dele aparece como o único caminho para proteger o seu patrimônio. A roupagem varia, pode ser ouro, dólar, operação com dívidas de bancos, ou, nos últimos anos, alguma cripto da moda, uma moeda digital milagrosa, um robô que opera 24 horas por dia. E aqui é onde fica mais estranho. Às vezes, o produto citado até existe e é legítimo, como uma criptomoeda famosa. Mas o jeito que o ganho é prometido, a garantia sem risco, isso sim é estrutura de Ponzi Scheme. Ele pega um medo real, inflação, desemprego, crise, e oferece uma solução simples demais para um problema complexo. E aí vem o sétimo sinal, que costuma aparecer quando o golpe está perto do colapso: dificuldade para sacar, regras que mudam e desculpas sem fim. No começo, sacar era fácil, você pedia hoje, recebia amanhã. De repente, começa uma novela. O sistema está em manutenção, a plataforma está sobrecarregada, o banco parceiro travou as transferências, você precisa reinvestir por mais um ciclo antes de poder sacar. Surgem novas taxas inventadas da noite para o dia, prazos que passam de 1 para 30, 60, 90 dias, e em alguns casos até a condição absurda de você ter que indicar mais gente
ou fazer um upgrade de plano para liberar o próprio dinheiro. Quando sacar vira um problema constante e as regras sempre mudam contra você, isso é praticamente o grito de socorro do sistema antes de desmoronar. É nesse ponto que muitos esquemas viram reportagem de true crime, e as mesmas pessoas que te chamaram de pessimista por desconfiar, agora aparecem chorando diante das câmeras. Esse é o ponto de maior tensão da história, e também o momento mais importante para você. Se em qualquer proposta de investimento você enxergar mais de 3 desses sinais juntos, trate aquilo como um potencial Ponzi Scheme até que se prove o contrário. Não importa se a pessoa que oferece é seu melhor amigo, o pastor da igreja, o gerente bonzinho do banco ou um influenciador com milhões de seguidores. Golpista profissional sabe construir imagem de confiança, sabe falar bonito, sabe usar linguagem de finanças para parecer competente. O que ele não consegue esconder por muito tempo é o padrão: promessa de retorno alto e garantido, pressão, segredo, zero transparência real, foco em recrutar, pagamentos perfeitos no começo, discurso de salvação na crise, dificuldade para sacar depois. Quando você enxerga o conjunto, o charme some. Agora, como é que você transforma esses 7 sinais em um radar prático no seu dia a dia? Sempre que alguém te apresentar uma oportunidade, antes de empolgar, tenta explicar em voz alta para você mesmo em uma frase: essa empresa ganha dinheiro fazendo X. Se essa frase sair confusa, cheia de eles mexem com o mercado financeiro em geral, usando robôs, esse tipo de coisa, acende a luz amarela. Pergunta direto: de onde vem o lucro? Quem são os responsáveis? Qual o histórico dessas pessoas? Tem registro em órgão regulador? Tem balanço auditado? Pesquisa se o nome da empresa já aparece ligado a golpes, processos, notícias de última hora. E, principalmente, não tenha medo de ser a pessoa chata que diz não, mesmo vendo todo mundo em volta empolgado. Isso não é recomendação de investimento, é mínimo de proteção contra fraude, scams e crime financeiro. Lembra do medo que eu falei lá no começo de perder tudo e ainda passar vergonha na frente da família porque caiu num golpe óbvio? Esse medo só some de verdade quando você entende que não é questão de inteligência, e sim de padrão. Os maiores esquemas Ponzi da história enganaram médicos, juízes, empresários, gente altamente escolarizada. A diferença é que essas pessoas não tinham esse mapa de sinais na cabeça quando ouviram a proposta pela primeira vez. A partir de hoje, você tem. Você já sabe que promessa mágica, urgência artificial, segredo demais, falta de produto real, pagamentos perfeitos no começo, discurso de salvação na crise e dificuldade para sacar depois formam um desenho muito conhecido por quem estuda Ponzi Scheme. E aqui no canal essa história continua. No próximo vídeo da série, dentro de um Ponzi Scheme brasileiro, eu vou te levar para dentro de um caso real daqui do Brasil, passo a passo, como se fosse um dossiê. A gente vai ver conversa de WhatsApp, promessas feitas nos grupos, como eram as reuniões, em que momento os 7 sinais começaram a aparecer e como as vítimas perceberam, tarde demais, que estavam num esquema Ponzi, disfarçado de negócio inovador. Se você quer ver esses sinais acontecendo de verdade, na prática, não perde esse próximo episódio. Antes de você ir, me conta nos comentários. Você já recebeu alguma proposta de investimento onde conseguiu identificar pelo menos 3 desses sinais? Promessa alta, urgência, segredo, dificuldade de saque, algo assim? Essa troca de histórias ajuda muita gente que está na dúvida agora. Se esse vídeo te abriu os olhos, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquela pessoa que vive recebendo oportunidade imperdível no WhatsApp. Aqui a gente vai continuar mergulhando no mundo dos golpes financeiros em formato de True Crime, quase um mini documentário, em cada episódio, para que o seu primeiro grande investimento seja sempre o mais importante: proteger o próprio dinheiro.